Então, vamos começar. Nós estamos dando sequência ao painel de estudos durante o período de recesso no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Durante a pandemia, resolvemos que seria interessante nós continuarmos os nossos estudos, porque ninguém está muito animado para sair de férias e tudo mais, então, melhor é ficar estudando junto com os companheiros sobre Jesus. É o que nós estamos fazendo, dando sequência agora aos nossos estudos, erguendo juntos os nossos corações e as nossas mentes até o teu coração, mestre querido, de onde sempre fazes jorrar por sobre nós, nossas mentes e corações, por sobre nossas dificuldades, nossos sofrimentos, particularmente, mestre, por sobre as dificuldades e humanos sofrimentos que a humanidade terrena atravessa nos tempos que tu mesma anunciaste, rogando-te ainda que continues a jorrar tuas bênçãos de progresso e trabalho por sobre todas as instituições e por estarmos aqui, por sobre o nosso querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, por sobre todos os nossos mentores queridos, por sobre todos esses que nos acompanham em ambos os planos de existência, e particularmente, mestre, envolve agora com o nosso carinho também o nosso querido César Reis, que em breve estará de volta conosco. Abençoa, em particular, agora o nosso querido irmão Paulo Guedes, que sempre nos atende com tanto carinho e competência aqui para realizar os estudos no ICEB. Graças a Deus. Nós todos já conhecemos o Paulo, mas nós vamos aqui, para quem ainda não assistiu o Paulo, e também por dever de ofício, Paulo Guedes é administrador de empresas com MBA Management, tem formação de gerentes e diretores na Fundação Getúlio Vargas, tem especialização em gestão de negócios e análise de risco, tem graduação em teologia, mestrado eclesiástico em filosofia cristã e doutorado eclesiástico em pedagogia cristã. Nós também gostamos de acrescentar a esse lindo currículo que ele é amigo do ICEB e que ele é também nosso amigo. Muito obrigada, Paulo. Podemos começar? Podemos. Estão me ouvindo? Não. De minha parte? Tá normal. Né? Então, beleza. Então, vamos lá, gente. Agradecendo aí, inicialmente, o convite, né? A oportunidade de fazermos mais um estudo aí sobre Jesus, né? Que eu costumo falar que é o nosso ilustre desconhecido, que todo mundo fala muito de Jesus, mas conhecer mesmo o Evangelho, conhecer mesmo o que Jesus trouxe, não é comum, né? A gente sabe que não é normal que as pessoas se dediquem ao Evangelho, né? Que tenham o cuidado de estudar, de entender realmente o que Jesus nos trouxe, né? O que ele nos deixou aí como legado desse Evangelho maravilhoso. Então, vamos lá. Deixa eu preparar minhas coisas aqui, que eu vou, então, começar o meu... Deixa eu só me organizar aqui. Deixa eu só me organizar aqui, senão... Vamos lá, gente. Então, o tema de hoje ficou Jesus e a visão da teologia, né? A gente vai tentar aqui fazer um apanhado, né, da teologia do Novo Testamento, né? Da visão de Jesus, de como a gente entende Jesus, né? A gente sabe que existem vários ramos de estudo de Jesus, a teologia, no que diz respeito ao cristianismo, é muito ramificada, né? A gente tem bastante campos de estudo aí, né? A teologia, só para a gente colocar logo aqui o que é, né? É o estudo da existência de Deus.
das questões referentes ao conhecimento da divindade e também da sua relação com o mundo e com os homens. Isso aí é uma definição assim bem sintética do que é teologia, né? Que vem do grego theos, que é Deus, que era um termo usado no mundo antigo para denominar todos os seres que tinham poderes além da capacidade humana. E logos, né, que é a palavra revelada, ou, por extensão, logia, que é estudo, né? Então, estudo da divindade, estudo de Deus, nesse sentido, né? A teologia, ela estuda as religiões num contexto histórico, pesquisando e interpretando os fenômenos e as tradições religiosas. Então, a gente vê as pessoas falam assim, a teologia budista, a teologia... Assim, teologia ela é o estudo de Deus, né? Mas a gente acabou dividindo a teologia pelo segmento da religião que ela está estudando. E dentro do cristianismo nós temos a teologia católica, a teologia espírita, a teologia protestante, a gente vai dividindo ela em vários ramos, né? Então, é isso, é o estudo, a interpretação, né, dos fenômenos, das tradições religiosas, os textos sagrados, a doutrina, o dogma, né, que a gente sabe, somente na Igreja Católica tem muito dogma, e a moral e suas influências nas diversas áreas aí do conhecimento, especialmente nas ciências humanas, né, como antropologia, sociologia, muito nesse campo. O conceito de teologia aparece pela primeira vez no pensamento grego, através de Platão, no diálogo à República, para referir-se à compreensão da natureza divina por meio da razão, tá? Em oposição à compreensão literária própria da poesia, feita pelos seus contemporâneos. Então, a teologia ela surge aí, o conceito, né? Lá na República de Platão. E a gente vou passar só uma pincelada aqui no que é na teologia, só para todo mundo se situar, porque às vezes a gente fala em teologia e as pessoas acabam não sabendo muito bem o que é, né? Temos a teologia sistemática, que é a organização da teologia em diversos temas, seguindo fatos teológicos de modo a formar um sistema específico de estudo, né? Temos a teologia própria, né? Ela em si, que é o estudo de Deus, o Pai, né? O Pai Criador. Temos a Cristologia, que é o estudo do Filho, o Senhor Jesus, né? O Jesus Cristo, né? Temos a Pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. Nós na doutrina espírita não estudamos o Espírito Santo, mas ele faz parte da teologia. Temos a Bibliologia, que é o estudo da Bíblia, Eclesiologia, estudo das igrejas, Angiologia, que é angelologia, estudo dos anjos, soteriologia, estudo da salvação, tá? Temos armartiologia, que é estudo do pecado, escatologia, estudo do fim dos tempos, é um tema que a gente estuda também, principalmente no Mateus 24, que tem lá o mini Apocalipse, e no Apocalipse de João é estudado a escatologia, né? Antropologia cristã, estudo da humanidade, demonologia, que é muito estudado principalmente pelos evangélicos e os católicos, o estudo dos demônios sob sua perspectiva cristã. Então, esse é a visão da teologia sistemática. E aí a teologia no cristianismo ela começou a se dividir. Temos a teologia da libertação. A teologia da libertação é uma corrente teológica humanista fundada por um sacerdote peruano, né, o Gustavo Gutierrez, que procura interpretar a Bíblia através do sofrimento dos pobres e pela luta a favor da libertação das comunidades cristãs diante das injustiças. Tá? É uma teologia com tendência marxista, né, independente aqui de questões políticas, mas ela tem tendências marxistas. A teologia da libertação é praticada pelos bispos sacerdotes da América Latina. Ela foi criticada pela hierarquia católica. Ela não é aceita pela hierarquia católica por apoiar revoluções violentas e lutas de classe. No Brasil, foi o Leonardo Boff, né, o grande defensor da teologia da libertação, e ficou conhecido pela defesa das causas sociais. E aí, só para dar uma pincelada, a teologia da libertação ela tem um problema muito sério. Ela desconstrói Cristo. Que, por exemplo, uma das interpretações da multiplicação dos pães e peixes. A teologia da libertação diz que
Jesus ele não multiplicou, ele recolheu todos os pães que estavam com as pessoas e dividiu irmãmente. É o que a teologia da libertação fala. Na ressurreição de Lázaro, falou que Jesus não fez a ressurreição dele, simplesmente consolou as irmãs. E ele morreu. Entendeu? É assim, é uma teologia extremamente nociva ao cristianismo, porque vai desconstruindo todos os milagres, ditos milagres, né, do Cristo. Eles têm uma interpretação diferente e vão desconstruindo tudo aquilo que Jesus fez. Eles têm uma abordagem social para tudo. Jesus não ressuscitou Lázaro, só simplesmente consolou as irmãs. Jesus não multiplicou os pães, simplesmente dividiu o que tinha. E é uma visão bem marxista nesse ponto. E, assim, eu particularmente estou determinantemente contra, independente da questão política, pela desconstrução que eles fazem do Cristo. Isso em várias passagens de Jesus eles vão desconstruindo. Eles têm uma visão que contraria o que está escrito no Evangelho. Isso é o mais grave. Temos a teologia reformada. É a teologia que estabelece qualquer sistema de crença que traça suas raízes na reforma protestante do século XVI, lá de Lutero, de Calvino. Tá? Então, a gente sabe que tem muita divisão a teologia reformada, porque a gente tem vários segmentos, até a presbiteriana, luterana, batista, entre outras aí, né? Pentecostal, neopentecostal e por aí afora. Então, a gente tem muitas teologias dentro de uma só, que é a reformada. Temos a teologia contemporânea, que é a teologia dos tempos atuais. Ela surgiu no início do século XX, com o pastor Karl Barth, na busca de reaver a natureza e sentido da Bíblia como padrão de fé e prática da igreja. É o estudo de Deus no contexto atual e a evolução dos dogmas e dos pensamentos formados a respeito das doutrinas bíblicas no contexto que estamos inseridos. É uma visão de trazer uma interpretação adaptando ao nosso tempo. Ela recebeu muitas influências de diversas outras tendências teológicas, como a teologia bíblica, a teologia católica, a teologia protestante, a teologia natural e a teologia especulativa. Ela recebe influência de todas essas e criou uma visão diferenciada, muito ligada aos dias atuais. E aí, conforme as direções que vai tomando, né, a teologia contemporânea, ela recebe designações entre elas. A gente vê assim, teologia modernista, é a contemporânea. Teologia neomodernista, também é a teologia contemporânea. Teologia da esperança, teologia do evangelho social, é tudo a teologia contemporânea, que vai surgindo nomes conforme os caminhos que ela vai seguindo. Então, só para a gente dar uma pincelada aí na questão da teologia, só para a gente entender mais ou menos o que vem a ser a teologia. Né? É aquilo que a gente tem, só para a gente ver, dentro do cristianismo, as ramificações. É muita interpretação. A gente tem a teologia, por exemplo, da Trindade. Né? A teologia católica ela fala do Deus Trino, que é um Deus só e, ao mesmo tempo, três. A gente, na doutrina espírita, a gente desconsidera isso. Eu não vou nem entrar em detalhes aqui, porque realmente o Evangelho não dá nenhuma base para que se chegue a essa conclusão do Deus baseado na Trindade. Isso nós não encontramos no Evangelho de forma alguma. Então, assim, não dá para a gente imaginar isso estudando o Evangelho. Ele se baseia muito naquela passagem lá em João, eu e o Pai somos um. Mas a gente tem que, se a gente pegar o texto, analisar tudo que Jesus estava falando, ele tinha unidade com Deus, maneira de pensar, estava ligado, estava em comunhão plena com o Pai. E em várias outras passagens, ele vem demonstrando a separação dele do Pai. Tudo aquilo que eu faço, não faço por mim, mas pelo Pai que me enviou. Né? Quem é bom é o Pai que me enviou. Ele sempre fala que ele é enviado do Pai. Se ele fosse Deus, um Deus dividido em três, ele não se referia à outra parte como sendo um enviado do outro.
Ele estaria se enviando, entendeu? É uma, assim, a gente vê que são algumas visões que são dogmáticas, né? Está dentro do dogma da Igreja Católica e a gente nem entra nesse questionamento. Mas vamos lá. Vamos aos ensinos, né? Os ensinos dentro da teologia, os ensinos do cristianismo, os ensinos de Jesus dentro do que a gente entende na teologia. Gente, embora a quantidade de material que dispomos referente aos ensinamentos de Jesus não seja grande, as implicações são vastas. Assim, se a gente olhar, a gente não tem, da época, livros e mais livros. Não, a gente tem o Evangelho e algumas tradições que foram anotadas, né? Tem o Didac, algumas coisas assim, mas o que tem, na verdade, são os Evangelhos e traduções. Temos aos montes, textos antigos, né? Assim, que sobreviveram, são milhares. Temos, falando sobre Jesus, temos o próprio Joséfo e vários outros historiadores da época citam Jesus para confirmar a vida de Jesus, né? Então, só para a gente entender, né? Então, as implicações realmente são muito vastas. E aí, nem todos os volumes que já foram escritos acerca de Jesus e seus ensinos têm satisfeito as mentes daqueles que buscam a verdade e a autêntica expressão religiosa que foi revelada por Jesus lá no passado. Por isso que a gente vai encontrando essas várias ramificações da teologia. As interpretações sobre os ensinamentos de Jesus são tão numerosas quanto as opiniões sobre sua pessoa e o sentido do seu ministério. Isso vai... Cada pessoa, assim, cada pensador, cada intérprete, ele encontra um caminho. Quando a gente pega as próprias traduções do Evangelho, cada tradutor ele utiliza uma das palavras que ele acha que se encaixa mais naquela situação, porque nós estamos falando de traduzir do grego koiné, que é um grego extremamente pobre, onde uma palavra ela tem muitos significados, depende muito do contexto para tu entender, e aí cada intérprete puxa para o seu lado. A gente, por exemplo, existem muitas passagens das interpretações, tanto católica quanto protestante, que afirmam determinadas coisas a respeito de passagens de Jesus e que a doutrina espírita fala de maneira diferente. E aí, os teólogos falam que nós estamos errados, porque, olhando a Bíblia, né, já traduzida, diz uma coisa. Mas quando a gente vai buscar o ensino, o estudo, através da língua, lá do grego koiné, tentando remeter ao aramaico, ao hebraico, a gente vai descobrir que essas passagens, elas estão certas na interpretação deles, porque pode ser isso, mas também, quando a gente vai buscar a palavra e ver os sentidos, a gente percebe que o que os Espíritos nos dizem também está ali. A tradução, a escolha da palavra que difere. Então, eles estão na razão deles, porque eles escolheram uma palavra para dar sentido ao texto, e nós, os espíritos, eles nos dão uma outra visão. É claro que eu acredito nos espíritos, mas antes de eu estudar teologia, eu ficava muito, assim, muito preocupado, né, de ver os teólogos mostrando que a nossa interpretação era errada e mostrando que a palavra significava isso, significava aquilo. Mas aí, quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver que significava isso e aquilo, mas também outra coisa. E aí a gente começa a ver que eles podem estar com a razão dele, mas também nós podemos estar com a nossa. Então, eles ficam com a verdade deles, nós ficamos com a nossa e ninguém briga. Esse é o caminho. É a tolerância, né? Assim, a gente, se me perguntarem o que eu acho, vou dizer o que eu acho que está certo. Eu não fico em cima do muro, vou dizer isso aqui para mim, a interpretação é essa. Mas respeito o direito deles de pensar diferente. No estudo de hoje, a gente vai tentar apresentar aqui um esboço, né, do que Jesus ensinou,
esperando compreender apenas os temas principais, né? Compreender apenas os temas principais dentro dessa teologia de Jesus. Quais foram os tópicos principais da teologia de Jesus? Qual é o objetivo? Qual é o sentido máximo dos ensinamentos do Cristo? Né? Tá? A gente vai tentar aqui fazer uma tentativa, né, de apresentar Jesus e os seus ensinos, né? E também examinar a implicação desses ensinos, especialmente no que se explica a nossa vida, né? A esperança, o destino, a nossa visão que nós temos da doutrina espírita, né? Todos, assim, todo mundo concorda que os ensinos básicos de Jesus podem ser encontrados no judaísmo revelado. Esse é um outro fato que é importante a gente deixar muito claro. Porque as pessoas, muitas vezes, eu vejo muitas vezes até palestrantes espíritas dizendo que Jesus trouxe novidades, porque são pessoas que não se debruçaram sobre o Velho Testamento. Porque Jesus, a grande maioria das frases utilizadas por Jesus, a grande maioria dos ensinos estabelecidos por Jesus estavam na base do judaísmo. A teologia cristã tem suas raízes na teologia judaica. Muitas das declarações de Jesus podem ser encontradas na literatura rabínica, algumas vezes em forma exata, idêntica, outras vezes de forma modificada. Quando Jesus ele queria dar uma ênfase diferente, ele modificava um pouco a forma. E Jesus ele tem certos números de declarações, né, que deve ter sido autêntica, né, porque não encontramos nenhum traço das mesmas nas peças literárias da época, só lá dentro do judaísmo e dentro do cristianismo. Então, a gente sabe que são autênticas. A gente tem que entender só o seguinte, o grande diferencial era a habilidade muito especial que Jesus tinha ao manusear o pensamento judaico e de eliminar também o supérfluo e o que era prejudicial e mesmo o que era errôneo. Porque, às vezes, assim, a gente pega dentro do Velho Testamento as passagens estabelecidas lá e que Jesus veio comentar sobre elas. Ele usa, muitas vezes, frases idênticas. Tem muitas e muitas passagens. Tem outras que são o sentido muito parecido com pequenas modificações na forma. Mas aí a gente vai observando que tem outros casos que Jesus cita essas passagens e faz correção da interpretação delas. Elas recebem uma nova vida e uma nova interpretação nas mãos de Jesus. Porque, com o passar dos séculos, o judaísmo foi contaminando os textos básicos, né, que estão lá no Velho Testamento. Assim, nós, hoje, estudando o cristianismo e o Novo Testamento, a gente começa a encontrar o mesmo problema. As interpretações estão cada vez mais tendenciosas. Cada vez mais tendenciosas. Hoje nós estamos passando um problema muito sério, que é o pluralismo, né? E existe um pluralismo que é o mais complicado de todos, que é o filosófico, que tem a seguinte ideia, de que a gente tem que aceitar tudo que está aí posto nas outras religiões. E também uma ideia daquela ideia do Jesus cósmico, de que a gente encontra o Jesus, o Cristo, dentro do budismo, dentro do islamismo e por aí afora, dentro do hinduísmo. E isso faz com que as pessoas comecem a permitir que pensamentos de fora alterem a essência das mensagens de Jesus. Está muito em voga isso. Antigamente, a gente tinha aquela ideia de que nós temos que respeitar a pessoa e discutir as ideias. Hoje não se pode mais discutir as ideias. Temos que aceitar as ideias. E aí, quando isso aparece,
a contaminação é um fato gravíssimo. Eu me lembro uma vez no Conselho Estadual Espírita, eu participando, né, do conselho, aí o Júlio César Grande Ribeiro contou uma história que ele falou que escutou o Divaldo falando, né, numa palestra do Divaldo, que existiam duas cidades e uma estrada no meio do deserto, um lugar extremamente árido. E lá no centro do caminho, um lugar entre as duas cidades, tinha um poço. E esse poço era o lugar onde todos os viajantes paravam e saciavam a sua sede, reabasteciam os seus cantis, as suas coisas de levar água, né? Os seus vasilhames de levar água, e seguiam viagem que dava, eles traziam água até ali, dali eles abasteciam e iam até o final da estrada. Em determinado momento, as pessoas começaram a não ter mais cuidado com aquele poço. E começaram a jogar o vasilhame, o balde, que era para puxar a água do poço, sujo, deixavam cair resíduo de comida, porque comiam na beira do poço, comida caía para dentro, utilizavam da mão suja para manusear as coisas e depois jogavam dentro do poço. E com o passar do tempo, essa água do poço ficou tão contaminada que ela ficou impraticável. E aí, Júlio César diz que, nas palavras de Divaldo, que esse poço era a doutrina espírita, que fornecia água para a gente terminar a nossa jornada, mas que a doutrina espírita estava sendo tão contaminada que as pessoas estavam tendo tão pouco cuidado com a doutrina que daqui a pouco ela não serviria mais para saciar as nossas necessidades para seguirmos a nossa trajetória. E a gente pode fazer uma analogia com isso com o cristianismo. E a gente está, né, contaminando o cristianismo com esse pluralismo filosófico, trazendo todas as filosofias para dentro. Hoje as pessoas era de aquário, as pessoas têm uma mistura e estão trazendo isso para dentro do cristianismo, para dentro da doutrina espírita. A gente vê que, por exemplo, o orientalismo está muito presente já dentro da doutrina espírita. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado mesmo. Então, a gente vai, né, olhando com bastante cuidado, né, e vamos percebendo que se a gente perder a noção da visão teológica do evangelho correta, daqui a pouco o evangelho vai estar tão contaminado que as pessoas vão estar se desvirtuando, acreditando que estão no caminho certo. Então, a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Vamos seguindo aqui. Mais do que qualquer outro contemporâneo, ou de qualquer outro profeta do Antigo Testamento, Jesus revelou a espiritualidade do reino e demonstrou por este não pode ser encarado, né, como um mero sistema político de governo. O ponto central da teologia de Jesus é o reino de Deus. É o ponto central dele. A gente vamos aqui seguir por a base do cristianismo, vamos olhar aqui vários aspectos do que Jesus nos deixou, mas o ponto crucial é o que centraliza toda a teologia de Jesus é o reino de Deus, o reino dos céus. E por causa da espiritualidade do reino, o arrependimento é urgente e necessário. Jesus também fala isso. A gente vê que o precursor do Cristo, que foi João Batista, o que ele pregava quando ele estava fazendo o batismo lá no Rio Jordão? Arrependei-vos, ele falava. Ele falava do arrependimento. Jesus, ele confirma a necessidade do arrependimento. E nós, na doutrina espírita, sabemos que
quando você tem os seus débitos morais, primeiro você precisa se arrepender deles, para depois começar a resgatar esses débitos. O arrependimento, ele é o pontapé inicial. Nós começamos nos arrependendo. E aí, após o arrependimento, nós vamos começar uma nova jornada, onde vamos resgatar os débitos, vamos trabalhar para corrigir tudo isso. Essa renovação, né, essa nova ênfase, bem como a proclamação de que o rei já está presente, fez com que o ensino de Jesus sobre o reino fosse não apenas novo, mas absolutamente sem par. A gente não vê em nenhum outro ensino falando sobre esse reino. E outra coisa, né? É interessante que a gente vai observar que Jesus, ele fala no Evangelho, e tem um determinado que ele fala assim, se eu expulso o demônio em nome de Deus, aí ele fala que o reino já está entre nós. Ele começa a nos dizer que ele estava inaugurando a transição. Isso é muito claro no Evangelho. A gente pegando o Evangelho, olhando o Evangelho com bastante cautela, com bastante calma, a gente vai observar que aí fala assim, que nós estamos agora, neste momento, vivendo a transição para o mundo regenerado. Jesus diz no Evangelho que o reino de Deus estava começando ali nele. São 2000 anos que se passaram e ainda não chegamos ao fim da transição, mas ela está. A gente está muito próximo, estamos andando cada vez mais. Quando a gente vai olhar lá o Apocalipse, né, ou então a gente vai olhar o Mateus 24, os relatos do Cristo sobre o final dessa era, quando estivéssemos muito próximos, a gente vai observar que ele fala de eventos que nós vamos olhar de um século para cá, estão, assim, muito bem relatados. E a gente vai observar isso. Jesus, ele revolucionou outros ensinamentos, incluindo muitos ensinos básicos da lei, tal como o sentido do divórcio, do adultério, do amor. Ele fez ali, realmente, ele revolucionou esse tipo de ensino. A gente vê que no judaísmo tinha lei que falava sobre a questão do divórcio, sim, mas é uma lei que tinha uma interpretação tão vergonhosa que Jesus altera. Porque a gente olhando lá, estudando o Velho Testamento, a gente vai encontrar que realmente havia condições para que o divórcio ocorresse. Mas aí o judaísmo diz que qualquer coisa que a mulher fizesse que desagradasse o homem era motivo de divórcio. Se ela fizesse uma comida que ele não tivesse satisfeito com ela, podia se divorciar. Se ela falasse uma palavra que ele não gostasse, ele podia... Assim, banalizou a coisa. E é uma interpretação, não a lei. A lei não diz nada disso. Jesus, ele realmente mudou o sentido. Sobre a questão do adultério. Jesus, ele sai... É interessante a gente observar que Jesus sai do ato em si para o pensamento. Aquele que olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério. Né? Ele também muda o sentido, que no judaísmo o adultério ele era punido com apedrejamento da mulher. O homem nunca era envolvido. E aí Jesus ele acaba com esse costume bárbaro. E na questão do amor, Jesus ele amplia o amor. Né? Jesus fala do amor aos inimigos. Uma coisa assim, impensada para o povo da época. Não digo só do judeu, não, do povo da época. Era fora de cogitação. E aí, a gente olhando assim, a gente vai observar que, de fato, Jesus reinterpretou a lei. E de forma radical. Ele reinterpretou de uma forma. Isso não significa que ele não tenha tido companhia dos outros escritores rabínicos. A gente vê alguns rabinos que falavam algumas coisas também, que não aceitavam essa interpretação antiga, né? Mas Jesus, ele
com a moral e com a autoridade que ele tinha, realmente ele fez essa revolução. O que Jesus nos fala, né, na época dele, lá, que está registrado no Evangelho, foi realmente revolucionário. E até mesmo sem igual. Muito sem igual. A gente olha assim, mas no Velho Testamento tinha coisas importantes? Tinham. Tinham coisas que Jesus falou? Tinham. Mas tinham sido distorcidas no que diz respeito à interpretação. Então, Jesus, o que ele faz? Ele começa a fazer uma modificação profunda. E aí, claro, com o rompimento entre os seguidores de Jesus e o judaísmo, acabou surgindo uma nova teologia, que é a teologia cristã, né, que acabou criando algumas influências do judaísmo. O judaísmo hoje está bem diferente do judaísmo daquela época, mas ele, por rejeitar Jesus, aí surge essa nova religião. Né? A gente fala assim, o cristianismo, a religião criada por Jesus. Não, Jesus, judeu, Jesus cumpriu a lei do judaísmo, ele simplesmente reinterpretou. O que estava errado, ele corrigiu. Ele fez mudanças revolucionárias e radicais, não temos dúvida. Mas a ideia do Cristo era estabelecer a boa nova, o evangelho significa boa nova, boa notícia, dentro do judaísmo. E se a gente for analisar, uma boa parte dos judeus viraram cristãos. E o mais importante disso tudo, que foi Jesus permitir que dentro daquilo que ele estava trazendo de novo, fosse aceito os gentios, os que eram de fora do judaísmo, que não eram aceitos pelos judeus. Os judeus tinham um Deus particular. Jesus tinha um Deus que era um Deus universal. É uma visão teológica de Deus muito significativa. Porque dentro do judaísmo era um Deus único, mas era o Deus do povo judeu. E Jesus traz um Deus muito mais amplo, um Deus que é o Pai de todos. Deixa eu só me atualizar aqui. Jesus, né, ele veio para ensinar sobre o pequeno rebanho em contraste com a correnteza principal do judaísmo. O judaísmo era muito grande. E aí Jesus acabou usando a palavra eclesia, né, com ela. Né? Foram os pequenos grupos que foram formados a partir dos ensinamentos de Jesus para estudarem o Evangelho. Eram congregações pequenas, normalmente em casas, que as pessoas se reuniam para estudar as anotações que já circulavam na época, principalmente de Levi e Mateus, sobre o Evangelho. Depois começaram a surgir as cartas paulinas, que era Paulo mandando orientação para as eclesias. Né? Hoje o termo eclesia perdeu sentido e virou igreja, né? Mas seriam as eclesias, hoje igreja. Né? E aí ele indicou, né, um tipo inteiramente novo de comunidade religiosa. Aqueles templos suntuosos, grandes, aquilo tudo, aquele formalismo que existia dentro do judaísmo, tudo isso foi modificado. Teve uma visão teológica de religião totalmente modificada. Hoje, nós estamos muito mais próximos do judaísmo no que diz respeito a templos e tudo, do que na época de Jesus. Porque se a gente for olhar quem foi que criou essa visão de comunidade religiosa, quem foi que espalhou isso? Foi Paulo de Tarso. Paulo de Tarso que começa a peregrinar, andar de cidade em cidade, em lugarejo em lugarejo, começava a fazer pregação nas praças, as pessoas se interessavam, ele via uma pessoa onde tinha uma casa que pudesse montar um grupo de estudo, ele estabelecia o grupo de lá, firmava o grupo, deixava a base para o estudo e seguia em frente para um ou outro. Então, com isso, Paulo ele dá início à nossa visão de igreja que nós temos hoje.
E os ensinos de Jesus, gente, para aquela época, eram sem igual. A gente podemos fazer um estudo das principais religiões já existentes naquela época, e assim, nada se compara. Jesus realmente ele estava muito à frente do pensamento da época. Por isso, a grande rejeição que ele teve, principalmente no que diz respeito ao poder constituído. Então, a gente vai observando isso. Né? E aí, olhando o Evangelho, né, assim, a partir do 16º capítulo de Mateus, temos os primórdios dessa nova ordem, né, dessa nova formação que estava se estabelecendo. Né? E seguiam-se a ela muitas instruções que se aplicavam aos diversos problemas que, porventura, surgissem no seio da nova comunidade. Porque Jesus, a partir lá do 16º capítulo de Mateus, que é o evangelho muito bem estruturado, ele começa a orientar a convivência dentro de uma comunidade. A gente vai olhando, né, as orientações, as parábolas, os ensinamentos, Jesus organizando as pessoas para viver. Porque ele queria formar uma nova igreja? Não, para que eles vivessem isso dentro do judaísmo. Infelizmente, não foi possível. Mas ele tinha esse objetivo. E aí o desenvolvimento do tema messiânico, que é um tema muito importante dentro da teologia judaica e cristã, que é aplicado ao próprio Cristo, né, ao próprio Jesus. O desenvolvimento do tema messiânico, no judaísmo não, eles até hoje continuam esperando o Messias, mas dentro do cristianismo, esse desenvolvimento do tema foi em cima da personalidade de Jesus. E isso, em Israel, no judaísmo, isso foi uma novidade. Boa parte dos judeus aceitaram Jesus como o Messias, e uma outra parte, principalmente dos doutores da lei, dos sacerdotes estabelecidos, constituídos da época, eles não aceitaram. Eles não entenderam Jesus como o Messias. Mesmo Jesus fazendo tudo que Jesus fazia. Curando o cego, curando o aleijado, andando sobre as águas e tudo mais, ressuscitando. Eles não aceitavam. Porque estava em jogo ali o poder. Isso foi o grande problema. Porque os sacerdotes do judaísmo eles tinham uma vida muito boa. Porque eles viviam com autorização de Roma. Porque qual era o acordo? Eles mantinham o povo sob a rédea, para que o povo não fizesse revolução, não fizesse baderna nas cidades, e eles tinham direito a algumas regalias. Inclusive, assim, nós tínhamos o imposto pago pelo povo judeu aos romanos e o imposto pago pelos judeus ao templo. O povo era explorado duas vezes. E aí, com esse imposto, eles tinham uma vida muito boa, viviam como ricos, muito bem. É só ver as vestes dos sacerdotes, com bainhas de ouro, com linhas de ouro, coisas assim, com púrpura, com seda. Eles viviam em condições muito diferentes do povo. Então, nós vamos encontrar esse grande problema. E a gente vê no estudo do Evangelho que o momento crucial para decidirem a crucificação de Jesus foi quando ele expulsa os vendilhões do templo, dizendo que o templo era casa de oração e não de comércio. E aí foi sentença de morte de Jesus, porque mexeu com o poder financeiro, e aí a coisa piorou assustadoramente para o lado do Cristo. Vamos lá, seguindo aqui, gente. O servo sofredor era um conceito novo, né, para o pensamento judaico, pois embora, né, certos textos do Antigo Testamento indiquem, assim, até com relativa clareza, a sua existência, o pensamento judaico deixava passar completamente branco as suas implicações. Por quê? Qual era
a ideia do judaísmo no que diz respeito ao Messias. Né? A gente temos que entender, na visão judaica, o que eles pensavam. Né? O tema resgate, expiação, era bem conhecido entre os judeus. Mas eles não conseguiam entender a aplicação de um tema desse a um homem, ou o próprio Messias. Isso era considerado possível apenas por muito poucos. A gente vê que, por exemplo, Gamaliel, que era um rabino, que foi o que orientou lá Paulo, né? Ele entendeu isso. Mas a grande maioria não conseguia entender. Porque o Messias, na visão deles, seria o quê? Seria um homem guerreiro, um rei guerreiro, melhor falando, que viria tomar o poder do mundo e colocar debaixo dos pés dos judeus. E aí, o Cristo vem como o servo sofredor. Foi escorraçado, chicoteado e crucificado. Então, a gente vai observando, eu só estou fazendo um comparativo entre a visão teológica do Velho Testamento e a do Novo Testamento. Outro tema que nós podemos dar uma olhada com bastante clareza também, o ensino sobre a ressurreição. Ele era bem conhecido e largamente aceito nos dias de Jesus, na congregação judaica. Se falava de ressurreição. Assim, a interpretação do que era a ressurreição, que era diferente do que o Cristo veio nos mostrar. Porque qual era a ideia? E a gente sabe que essa visão de ressurreição, ela ficou incrustada dentro da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, que é aquela ressurreição do corpo. E aí a ressurreição, na realidade, ela tem a palavra, ela dá para a gente entender como a nossa visão hoje, que é um termo novo, né, de reencarnação. Porque quem ressurge é o espírito em uma outra vida. Isso existia dentro da cabala judaica. A cabala judaica, a gente vê quando Jesus conversa com Nicodemos, está lá em João, Jesus fala: você é doutor da lei e não sabe dessas coisas, quando Jesus diz que teria que nascer de novo. O que ele está dizendo? Você tem acesso à cabala judaica, você tem acesso aos estudos profundos e não sabe dessas coisas? A gente vê a admiração do Cristo para com Nicodemos. E a gente vê como Nicodemos realmente entendeu o que Jesus estava falando, que depois Nicodemos ele tem mais duas participações importantes no Evangelho de Mateus junto a Jesus. Inclusive no enterro de Jesus, né? Nicodemos tem um papel lá, né? Enterrar Jesus, para Jesus não ser jogado lá fora, né? No lixão, né? Na geena, o seu corpo, que era o comum dos bandidos, né? Dos crucificados, serem jogados os corpos lá na geena, para os animais comerem, para apodrecer por lá. E Jesus não teve esse destino. O ensino sobre ressurreição, né? Jesus transformou em uma doutrina poderosa. Jesus, ao ressuscitar, né, pessoalmente, e ao insuflar a esperança a todos sobre a conquista da morte, ele fez com que o cristianismo revivesse. Porque quando a gente vê a história do cristianismo, quando a gente vê lá nos todos os evangelhos, no finalzinho, quando falam da morte do Cristo, né, da crucificação, aonde estavam os discípulos? Escondidos, cheios de medo. Se Jesus não reaparece, o cristianismo tinha acabado ali. Porque ninguém ia tocar aquilo para frente. E olha que Jesus, a gente observa Jesus falando o tempo todo, durante o seu evangelho, ele vem anunciando a morte, a crucificação e a sua morte. E que ao terceiro dia ele voltaria. Mas a gente
observa que a interpretação judaica não era muito bem entendida, né? Principalmente quando Jesus ele surge, tanto é que até hoje se fala que Jesus surgiu no corpo. Ele sabe que isso é impossível, né? E que o que apareceu ali foi um espírito materializado, com a capacidade que o Cristo tinha, e ele mostra para os seus discípulos que a morte, como entendida naquela época, não existia. A morte não existe. Então, Jesus deixa isso muito claro, né? A gente vê que o corpo inteiro das profecias de Jesus, referente a isso, começa lá por Mateus 20. E aí, a gente começa a ver, Jesus começa a fazer as profecias mais profundas em Mateus 24. Que ele forma um grupo de ensinos acerca dos acontecimentos futuros e de sua significação, que é, mais uma vez, definitivamente sem par. Quando Jesus começa a falar do futuro, começa a falar dessa nova era, a gente vê nas traduções que está lá escrito que é fim do mundo. Mas não é fim do mundo. A tradução está muito equivocada. É fim de uma era. A palavra não significa nem mundo. Não tem nada a ver com o mundo. É fim de uma era. Só que as pessoas acharam que fim de uma era era fim do mundo. Não. Fim de uma era, fim de uma era. Fim de um período. E a gente vai observando isso. E a gente, vendo, assim, nesse preâmbulo aqui inicial, né, nós podemos afirmar, né, que a natureza dos ensinos de Jesus é sem par. Não tem nada que se compare. Ele nos fornece as pedras fundamentais sobre as quais está alicerçado praticamente a religião do Ocidente, que é o cristianismo. E naquilo que o cristianismo se difere do judaísmo. Nisso mesmo, os ensinamentos de Jesus diferem da corrente principal do judaísmo e dos seus dias. Hoje a gente vê o cristianismo e o judaísmo tem um abismo muito grande, mas na época também. Mesmo que o judaísmo recebeu algumas influências de Jesus, mas a gente observa que hoje continua um abismo muito grande entre a visão judaica e a visão cristã. A teologia de Jesus ela é muito rica. Ela é muito rica. É uma teologia muito moderna. A gente fala assim, mas lá no A Caminho da Luz, o Emmanuel fala, né, que todos esses grandes homens da humanidade que lideraram os povos, lideraram as religiões, são enviados de Jesus, sim. Mas todos eles trouxeram fragmentos das leis divinas. Quem trouxe a lei divina na íntegra, quem trouxe uma teologia composta, muito bem alicerçada sobre o reino de Deus, que é a base do Evangelho de Jesus, foi o Cristo. Foi o Cristo. Então, a gente vai observando isso. Vamos agora tentar buscar aqui os temas básicos da teologia de Jesus. Tá? E aí a gente vai ver, né, Jesus, como outros líderes religiosos, ele proclamou a verdade acerca de Deus e da busca espiritual. Todos os líderes religiosos falam isso. Né? Então, a gente vai observar que assim, Moisés falou sobre Deus, as verdades de Deus, ele trouxe lá as tábuas da lei, né, os 10 mandamentos, falou sobre a busca espiritual, ok, falou. A gente vai no hinduísmo, também. A gente vai no budismo, também. A gente vai encontrar isso em todas as religiões. Só que, diferentemente de Jesus, dos outros líderes, né, ele ensinou a identificação e a importância de sua própria pessoa como Messias, como, né, linguagem da época, como Salvador, o rei, o juiz, né? E a gente hoje na doutrina espírita entende como o governador espiritual do nosso planeta. A importância dele na condução do nosso planeta. Ele ensina isso. Porque tem uma frase de Jesus que é muito lapidar, né? Ele fala isso com muita clareza, que está lá registrado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, as pessoas falam assim, mas já vi interpretação de Jesus falando, eu sou o caminho da verdade e da vida. Não,
Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Isso é muito claro no Evangelho. Então, Jesus, na visão da época, ele era o Messias, o Salvador, porque temos que pensar na ideia de Salvador, aquele que veio salvar a humanidade, né? O rei que colocaria um reino na terra, o juiz que julgaria os erros do ser humano. Essa era a visão. A mensagem de Jesus não consistia meramente de um sistema de teologia, mas era também uma autorrevelação, porque ele veio se autorrevelar. Ele veio se mostrar ao mundo dizendo assim: eu sou o caminho que vocês devem seguir. Eu sou o Messias. Eu sou o enviado de Deus. A gente vê muito isso registrado, né? A gente, assim, praticamente no Evangelho todo, né? Lá, desde o início, quando ele começa o Sermão do Monte, até as últimas palavras do Cristo. A gente vai encontrar isso. A gente vai encontrar isso muito registrado também lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 48 a 50, em João, no capítulo 20, versículo 17, Jesus fazendo essa autorrevelação, né? Mostrando isso, quem ele era. Né? A gente vê muito claro, Jesus fala, né? O tempo todo, né, que ele era o enviado de Deus, que ele foi enviado pelo Pai. Ele vem registrando isso, né? Ele vem mostrando isso. E aí a gente vai chegar ao tema central, o tema central do Evangelho de Jesus, da teologia cristã, o reino de Deus. Jesus, ele fala, tanto a gente observa que no Sermão do Monte, primeiro sermão do Cristo, ele fala do reino de Deus, do reino dos céus. Ele fala isso lá, já começa, né? Ele já começa a colocar como promessa o reino dos céus. Mateus empregou quase exclusivamente o título o reino dos céus. A gente vai ver uma diferença grande aí entre reino dos céus e reino de Deus. Não tem diferença de sentido, mas de emprego, né, da palavra, né? Alguns intérpretes tensionam aí dizer, né, que reino dos céus e reino de Deus são diferentes. Seriam coisas diferentes. Mas assim, é um pouco de falta de atenção. O texto de Mateus, no capítulo 19, versículos 23 e 24, usa os termos, os dois termos. Ele usa reino dos céus e reino de Deus. Em um lugar e em outro, assim. O que dá uma prova positiva do que acabamos de dizer, que não são diferentes, o sentido é o mesmo. Porque num momento da frase ele usa reino de Deus e no outro ele usa reino dos céus. Com o mesmo sentido. Porque para ele não repetir reino dos céus e reino dos céus, ele usou reino dos céus e reino de Deus. O que são dois versículos seguidos. O versículo 23 e 24 do capítulo 19. São termos sinônimos, gente. São sinônimos. A gente tem que entender, inicialmente, que Jesus era judeu. Né? Então, a gente sabe que provavelmente Jesus não usou o termo reino de Deus nos seus discursos. Ele usou o termo reino dos céus. E Mateus, ao transcrever isso, também usou reino dos céus. Poucas vezes Mateus cita o reino de Deus. Por quê? No judaísmo, uma das leis é que você não deve usar o nome de Deus em vão. E o Evangelho de Mateus é destinado a quem? Aos judeus, aos contemporâneos de Mateus, aos judeus. Então, ele sabia que se ele usasse o reino de Deus, não seria bem aceito. As pessoas iam olhar atravessado porque ele estaria descumprindo uma determinação do próprio judaísmo. Então, ele não usa. Jesus, no Evangelho, jamais ofereceu qualquer definição do que esses termos significam para ele. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que examinar muitas passagens para obtenhamos, né, uma visão geral e compreensiva.
Porque Jesus não fala, ó, reino de Deus é isso, isso, isso. Ele não fala. Ele fala de reino de Deus, ou reino dos céus, né? Mas ele não diz o que é o reino dos céus. E aí surgiu uma ideia de que reino dos céus é um reino, é o céu, o lugar onde, quando a gente formos eleitos, nós vamos para lá, tal. Começaram a surgir algumas teologias nesse sentido. Mas Jesus, ele não dá uma explicação clara sobre isso. A expressão reino dos céus, ela se encontra cerca de 33 vezes no Evangelho de Mateus. Mateus repete esse termo, né? Claro, colocando isso na boca de Jesus falando, 30 e poucas vezes, 33, se eu não me engano. A ideia básica desse conceito é a região ou reino onde tudo está sujeito a Deus, onde a autoridade de Deus prevalece, ou, melhor dizendo, onde a lei de Deus prevalece. Aí é o reino de Deus, é o reino dos céus. E aí esse reino pode ser presente, pode ser futuro. No Evangelho a gente vê isso. O reino ele é presente e o reino é futuro. Jesus ele fala isso. Ele pode ser externo, mas ele pode ser interno. Porque você está no mundo ainda de expiação e prova, mas você alcançou um grau evolutivo onde o reino dos céus está dentro de você, ele é interno. Ele é externo quando a população toda estiver seguindo as leis divinas. Jesus ele proclama, né, um reino literal sobre a face da terra. Não é um reino no céu. O reino literal na face da terra. Onde ele haveria de governar, onde ele teria influência plena. Onde as leis divinas estariam estabelecidas. E segundo o próprio Cristo, logo haveria de ser estabelecido. E aí a gente fala assim, pô, mas logo deveria estar estabelecido? Pô, mas já tem 2000 anos. Gente, o que é 2000 anos no que diz respeito à eternidade? O que a gente tem que olhar é o tempo de Deus. O tempo de Deus ele não é medido pelas horas, pelo nosso conceito de hora, de tempo. É totalmente diferente. Entendeu? E aí a gente vai pensar assim, que se ele vai ser estabelecido na Terra, ele vai ser ao mesmo tempo político e religioso. Com ordem social e governo. Porque a política vai deixar de existir? Não. Só que vai ser assim. Quem é que vai governar? Os indivíduos que tiverem avanço no intelecto moral. Esses vão governar. Vai haver uma ordem social? Claro que vai. Todo mundo vai seguir as normas, as leis. As regras continuarão estabelecidas. Só que são as regras da lei divina. E a gente vai seguindo essas regras. João, ele fala da impossibilidade de alguém entrar no reino de Deus sem nascer de novo. Né? Eu falei, aquele diálogo com Nicodemos. Está lá em João. E apesar de Jesus certamente ter visto a necessidade do indivíduo se converter ao cristianismo, né, para que entrasse no reino terrestre, né, fica muito óbvio que Jesus também deve ter usado o termo para referir-se a algo como esse reino fora da terra, né, que é o reino no campo espiritual, ou no céu, ou nos mundos celestiais. Né, porque foge do âmbito único e exclusivamente da terra. Porque, por exemplo, a gente pensa assim, Bezerra de Menezes. Ele sabe que ele ainda permanece aqui, mas ele tem condição já moral de ascender a mundos melhores. Então, não é só a conversão para você permanecer na Terra. Enquanto a Terra não cresce, não evolui, Jesus deixou claro que esse reino poderia ser também em outros mundos celestiais, mundos mais evoluídos. Mundos onde a lei de Deus já está estabelecida. E ali está o reino de Deus, nos lugares aonde o homem moralmente já está evoluído ao ponto de seguir as determinações que estão nas leis divinas.
E aí, o homem pode entrar nesse reino mediante evolução por meio da reencarnação. Esse é o caminho. E esse uso é bem diferente do reino literal, na face da Terra, com o governo terrestre, no qual Deus exerceria o controle. Porque aí eu digo assim, é o reino que pode ser presente. Se você já tiver alcançado, assim, a gente vê esses grandes espíritos que passaram sobre a Terra, que galgaram mundos melhores. Bem diferente de aguardar, não, vai todo mundo aguardar aqui até a Terra se transformar, não. A gente sabe que existe uma rotatividade. Os espíritos eles vão galgando mundos melhores. E aí, quando Jesus ele declara que o reino está dentro do indivíduo, ou, traduzindo mais exatamente, entre vós, conforme está em Lucas, no capítulo 17, versículo 21, provavelmente ele tinha em vista algo como isso. Né? Que se o reino estiver entre nós, né? entre a nossa maneira de agir e tudo, a gente pode estabelecer isso aqui na Terra também. Ele e seus discípulos formavam uma espécie de reino de Deus. Um começo, um núcleo do reino que era esperado entre os homens. A gente vê isso. Jesus criou uma pequena comunidade que já se estabelecia ali princípios muito bem formados das leis divinas. Os discípulos eram com suas dificuldades, mas já estavam muito bem formados. Então, quando Jesus fala que o reino de Deus está entre vós, é quando isso se estabelece. Quando nós já conseguimos entender e estabelecer isso. Você tem um grupo determinado onde todos os indivíduos são pessoas que já entendem a lei divina, já trabalham pelo desenvolvimento da humanidade. Ali está o reino de Deus. Ali o reino de Deus está estabelecido. Sei que isso ainda é utópico, né, no nosso planeta, mas a gente sabe que é uma realidade, né, que a gente sabe que é possível, né, melhor falando. Paulo? Oi. Paulo, nós estamos já com 1h e pouquinho de exposição. Se você quiser fazer um intervalo de 5 ou 10 minutos, nós temos aqui 2 cumprimentos e 2 perguntas do Paulo de Felipe, mas nós também podemos depois fazer outras, se for o caso. O que você acha? Vocês que sabem. Eu deixei eu falar 2 horas seguidas, mas também tá bom. Bom, e nós vamos ouvindo tranquilamente, claro. Vamos fazer um intervalozinho, então, já que eu interrompi? Tranquilo. Tá bom? 10 minutos, pode ser? 10 minutos ou 5? 10, para tomar um cafezinho rapidinho. Isso, tá bom. Então, até já, daqui a 10 minutos. Tá legal.